Livro de Ruth, você já sabe, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 22, ou seja, todo o capítulo. Livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Vamos ler a palavra do Senhor e pedir que Ele fale conosco, não só conosco, estamos presentes aqui nesse momento de culto, mas com todos aqueles que nos acompanham através dos vídeos e pela internet. Deus abençoe para que a sua palavra produza frutos na vida de cada um de nós. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta a Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi,
Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, que essa história bela, registrada para a nossa edificação, que ela produza frutos no nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, nos encontre nesta noite, em meio às nossas lutas, e fale conosco, ó Deus, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. As lutas de uma família, as idas e voltas, as partidas e despedidas, os erros e os acertos. É sobre isso que esse capítulo do livro de Rute fala. Esse pequeno livro, eu já disse para vocês na introdução, traz a mais bela história de amor, contada em todos os tempos. Um amor romântico. A Bíblia é um livro disso também. E por trás de todo esse romantismo, um fundamento firme e forte do amor de Deus demonstrado para com o seu povo. E essa história é a história de um Deus grande, todo-poderoso, trabalhando através da vida comum de uma família comum, como a minha e como a sua. Não é uma história de algo que é absolutamente inédito. É uma história das lutas de uma grande família, ou de uma pequena família, como a minha e como a sua. E isso mostra que o nosso Deus, que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, como lemos no Salmo 113, é aquele que se assenta num alto e sublime trono, ainda assim, com toda a sua majestade e grandeza, ele se interessa pelo que acontece na vida de uma família comum, como a minha e como a sua, e como a família de Elimeleque e Noemi. Essa história foi registrada para que a gente soubesse disso, que Deus trabalha no meio de todas as famílias. Nós gostamos das histórias dos reis, como o rei Davi, que foi citado aqui. Mas Deus não é Deus só dos grandes reis, nem dos grandes nomes da história. Deus é Deus das pequenas famílias. Deus é o Senhor dos anônimos. Deus é o Senhor da minha casa e da sua casa. Ele conhece as nossas lutas e sabe de cada uma delas. A família de Elimeleque enfrentava uma dura situação, e a situação era a situação do desespero. O último versículo do livro de Juízes diz que essa liderança estabelecida por Deus, chamada de juízes, nesse período da história, que foi um período de aproximadamente 350 anos, desde a chegada de Josué e Calebe na terra da Palestina, na terra de Canaã, até a eleição ou a escolha do primeiro rei. Nesse período de 350 anos, Deus estabelecia líderes para dirigirem o povo, para serem transmissores das suas orientações para o povo e para julgar no meio do povo as questões que surgissem. Mas nesse período, por falta de uma liderança firme, o povo vivia altos e baixos, e o povo sofria duramente pela falta de uma governança na terra, por uma falta de liderança naquela terra. A falta de liderança deixava o povo à vontade para cada um fazer o que quisesse. E quando cada um faz o que quer, cada um decide o que quer acreditar e o que quer fazer, e infelizmente o que se estabelece é um estado de caos, um estado de calamidade. Nesse período de calamidade, infelizmente, o povo sofreu não apenas com a falta de estrutura interna do povo, da nação, mas sofreu pela falta de um governo sólido por parte dos homens, daqueles que lideravam. Infelizmente sofreu também muitos ataques externos. E no período desses ataques externos, que foram oferecidos pelos midianitas, inclusive pelos próprios moabitas, muita coisa ruim aconteceu. Seus rebanhos foram tomados, sequestrados,
suas plantações eram constantemente queimadas. Por fim, os próprios moabitas roubaram a posse da terra onde se plantava, das lavouras. Deixaram para o povo o lugar onde não dava para plantar e onde não se produzia nada. As terras produtivas tinham sido saqueadas pelos estrangeiros que viviam em torno desse povo hebreu, desse povo de Israel. E o resultado é que nesses dias aqui, o povo passava fome. A cidade de Belém tinha recebido este nome porque era um lugar de fartura. Era um lugar onde havia muito cereal e havia muito pão. Era um lugar onde as pessoas tinham fartura. E essa fartura representava a bênção de Deus sobre aquela nação e sobre aquele povo, sobre aquelas famílias. Mas esse povo também era um povo que oscilava na sua fé e na sua confiança em Deus. E por causa disso, Deus também os disciplina, fazendo com que a própria casa do pão, a cidade de Belém, passasse fome. E no meio da fome, a família de Elimeleque, por desespero, ela vai empreender uma grande mudança. Movidos por desespero, por falta de liderança na nação, por falta de esperança, por falta de comida. E nada é mais desesperador do que a falta de alimento. Eles sofreram as invasões dos midianitas também, e esses também produziram muito mal na terra. E então aquela alternativa, não apenas de Elimeleque, mas a alternativa que muitas famílias tomam ao longo da história, a alternativa de fugir, foi o que pareceu mais sábio naquele momento para aquela família, e eles fugiram. Então essa história é a história de uma fuga, e é a história também de um retorno. No capítulo 1 nós vamos encontrar a saída, nós vamos encontrar a volta, e nós vamos encontrar a chegada desse povo de volta ao seu lar. Dirigido por um líder na saída, que era o chefe da casa, Elimeleque, que tem um nome curioso. O nome dele significa, meu Deus é rei. E parece quase que irônico que o nome de Elimeleque tenha esse significado, porque ao invés de recorrer ao rei dos reis, no meio do seu desespero, ele vai fazer exatamente o oposto. Ele vai se dirigir a uma nação idólatra, uma nação que adorava a um ídolo chamado Camo, que, segundo os seus sacerdotes, exigia sacrifícios humanos. Vai se dirigir a uma nação que havia dominado as suas terras durante 18 anos, você pode ler sobre isso lá no capítulo de número 6 do livro de Juízes. Você vai ler sobre essas dominações nesse livro, e você vai descobrir quão mal os moabitas fizeram para os judeus, para esse povo de Deus. E é exatamente para lá que aquele que tem um nome que significa Deus é o meu rei, ele vai buscar socorro. Se Deus é o seu rei, por que ele vai para a terra de Camos? É irônico, mas ao mesmo tempo é disciplinar isso. Porque esse livro é o livro que conta a história do que acontece com alguém que é de Deus, quando essa pessoa desiste de esperar o socorro de Deus e vai buscar o socorro na terra dos ídolos, longe de Deus. Você já fez isso? Nós estamos passando por crises no nosso país também. E volta e meia a gente ouve alguém dizer, olha, melhor mesmo é mudar para os Estados Unidos. Tem muita gente correndo para lá. Muita gente que diz, se fulano de tal, ou dizia pelo menos, ganhar as eleições, eu vou embora desse país. E aqui não há mais esperança. E nem chegou a faltar pão. Mas já tem muita gente fugindo. Mas quando você vai conversar com famílias que estão vivendo esse drama, que é o drama da imigração, você vai descobrir, em pouquíssimo tempo, pelo próprio testemunho dessas pessoas, que o dinheiro ganho em outras nações, em outras economias, não compensa o desgaste de viver distante da família e o desgaste de ser humilhado pela situação de imigração. Mas esse não é o ponto para nós. O ponto para nós é que essa linda história começa com uma atitude desastrosa, que é a atitude de fuga. E então a primeira parte desse texto nos apresenta essas lutas desta família da seguinte maneira. Do versículo de 1 a 5 nós vamos encontrar uma mudança errada. Quem já mudou de forma errada na vida?
Tomou um rumo e depois teve que voltar atrás porque o rumo foi errado. Tomou uma decisão precipitada. Tomou uma decisão em um caminho que não era a vontade de Deus. Que não era o plano de Deus para a sua vida. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. E Elimeleque fez isso. Ele tomou a decisão de ir para Moabe. E uma decisão absolutamente equivocada. Primeiro porque ao invés de buscar uma terra que pudesse lhe dar pão, ele deveria ter buscado pão naquele que é o Senhor que faz todas as coisas. Que é o Deus de onde vinha, e ele é a fonte da disciplina que eles estavam enfrentando lá em Belém. Ele deveria ter buscado a esse Deus. Mas eu concordo que é muito fácil para nós aqui dizer qual foi o erro que ele cometeu. Porque nós estamos fora da história e além da história. Mas a questão é quais são os erros que nós estamos cometendo. Os nossos planos errados, as nossas mudanças erradas. É fatal que isso aconteça na nossa vida. E o que estava acontecendo naquela família era exatamente isso. A fome e a pobreza os colocaram em desespero. No meio do seu desespero, eles tomaram uma decisão precipitada. E eles se mudaram, deixaram aquela sua terra e foram para uma terra de pessoas que eram inimigas a eles e à fé que eles tinham, ao Deus que eles serviam. O resultado foi que, quando o problema era apenas pão, eles estavam numa situação que nós podemos chamar de uma situação boa. Mas na sua mudança, quando eles saem com uma condição financeira muito boa. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso quando você vê a declaração de Noemi no retorno, quando ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque ditosa eu saí daqui e agora eu voltei pobre. Ela está usando a palavra ditosa como antônimo de pobreza. Portanto, ela está dizendo que ela saiu dali rica. Ela não tinha como comprar pão porque não tinha pão, mas eles tinham recursos. Então provavelmente essa família era uma família abastada. Provavelmente a família de Elimeleque era uma família importante, uma família conhecida lá em Belém. E eles se mudaram de lá. E então o único problema que eles tinham não era a pobreza particular deles, mas era a pobreza da cidade, que era a casa do pão e não tinha pão. E então aquele problema que era o problema da fome, era um problema pequeno perto dos problemas que eles vão enfrentar a partir daí. Porque a partir daí o que acontece com eles é que não apenas fome, mas eles vão ter que enfrentar a morte. Quando nós entramos lá no 3º versículo, nós já descobrimos que Elimeleque, chegando lá em Moabe, ele morre. Nós não sabemos por que ele morreu. Não sabemos se foi simplesmente uma enfermidade, não sabemos qual foi a circunstância em que ele morreu, mas o texto diz que ele morreu. Talvez ele foi até assassinado, nós não sabemos, mas ele morreu. E depois disso, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram. E quase 10 anos depois que eles se casaram, o que acontece é que eles também morrem. Perdas sucessivas nessa família. O quadro deles é que, por causa de uma mudança equivocada, eles fugiram da fome, mas encontraram a sepultura. Por causa dessa mudança deles, eles fugiram de um lugar onde eles não tinham pão, mas tinham segurança, e foram para um lugar onde eles ficaram completamente inseguros e começaram a enfrentar perdas após perdas. E só pensando nestes 5 versículos, você pode logo tirar algumas lições para o seu coração, e nós temos que fazer essa lição de casa. Nós falamos sobre isso semana passada, eu quero rapidamente repetir um resumo disso. Olhando apenas para essa situação, nós já aprendemos que fugir das crises não é uma boa solução. Eu disse para vocês semana passada que há pelo menos 3 maneiras de você lidar com a crise. Uma delas, que é a maneira de Elimeleque, é fugir da crise. A outra maneira é você enfrentar a crise, mas enfrentar se lamentando, reclamando, chorando, sufocado. E a terceira maneira é você aproveitar a crise, para que você cresça com ela. E essa deveria ser a atitude de Elimeleque, como alguns outros personagens das Escrituras fazem.
Mas eu não sei o que você tem feito com as suas crises, mas eu gostaria de te desafiar nessa noite, e quero orar com você nessa noite, e pedir ao Senhor, que o Senhor nos ajude a aproveitar as nossas crises, para que a gente cresça. Essa fuga deles, essa mudança errada deles também, nos faz lembrar do que a palavra de Deus diz, a respeito dos nossos planos. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e eu não posso dar um passo com a minha vida ou com a minha família sem que eu tenha a mais absoluta certeza de que Deus já me respondeu e confirmou esses planos. O livro, a epístola de Tiago diz: atentai agora vocês que dizem, amanhã nós vamos para tal cidade, negociaremos, seremos bem-sucedidos e vamos prosperar. E Tiago diz, ao invés de falar assim, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, amanhã nós levantaremos, se Deus quiser, amanhã nós vamos a tal cidade, se Deus quiser, nós vamos negociar, se Deus quiser, nós vamos prosperar. Porque não somos donos da nossa vida, não conhecemos o dia de amanhã, não temos poder sobre essas coisas. E nós temos um Deus que governa absolutamente tudo. E nós temos que buscar a orientação dele antes de dar qualquer passo. Essa história da mudança errada de Elimeleque nos dá um grande alerta a respeito do perigo da precipitação. Muitas vezes na hora da crise, nós queremos agir e fazer alguma coisa. Tem muitas crises em que você, para vencê-las, primeiramente você tem que parar tudo. Respirar, pensar, orar, falar com Deus, pedir orientação a Deus. E depois, sobre a orientação de Deus, você faz alguma coisa. Fugir, a gente deve fugir da aparência do mal, que a Bíblia diz. Fugir, a gente deve fugir do pecado. Fugir, a gente deve fugir das más conversações. Fugir, nós devemos fugir do caminho do perverso. Mas você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia uma orientação para que você fuja de uma crise. Muito pelo contrário. Você vai encontrar Tiago dizendo lá no capítulo 1, no versículo 1 e 2, tenham por motivo de grande alegria passar por muitas tribulações, porque depois de terem sido atribulados, vocês são provados e aprovados, e vão receber a coroa. Então crise não é para fugir, crise é para que a gente aprenda. Então veja, no primeiro momento de 1 a 5, nós encontramos uma família em uma mudança errada, uma fuga de uma crise. E aprendemos que não devemos fazer o mesmo, de jeito nenhum. Mas é assim que essa história bonita começa. Num segundo momento, nós vamos ver uma decisão difícil, que é uma decisão que todos nós temos dificuldade de tomar. A difícil decisão de fazer a trajetória de volta. Voltar é um negócio complicado. Ninguém quer voltar, já perceberam isso? Quando a gente sai de um lugar e faz uma tentativa, voltar significa o quê? Significa fracasso. Voltar é sinônimo de humilhação. Voltar é ter que enfrentar todos aqueles que você deixou para trás e dizer para eles que você fracassou. Mas Noemi aqui fica sabendo que Deus usou de misericórdia para com o seu povo. E por ter Deus usado de misericórdia com o seu povo, Noemi fica sabendo que Deus fez com que na casa de pão, que não tinha pão, voltasse a ter pão. E ela fica sabendo que novamente há pão em Belém. Há o que comer em Belém. Então ela decide voltar. Ela que agora só tem 2 noras moabitas como companheiras. E então Noemi, provavelmente agora sim muito pobre, porque ela vai reconhecer isso lá no final do capítulo, muito pobre, não tem outra alternativa senão esta volta, que foi protelada durante 10 anos, e agora ela decide voltar. Mas isso significa também deixar para trás pessoas queridas que ela aprendeu a amar, que ela desfrutava de amizade. Então o que nós encontramos a partir do versículo 6 até o versículo de número 18, é uma dramática despedida, uma dramática volta para casa. E nessa trajetória difícil na vida, Noemi começa caminhando com aquelas suas noras. Você vê que elas tomam o caminho para Belém, todas juntas.
Mas numa certa altura do caminho, Noemi se volta para Orfa e Ruth e diz: espere, vocês precisam ir embora. Vocês não podem ir comigo. E os argumentos que ela tem são argumentos bons. Os argumentos dela, você deve observar aí no texto, são argumentos convincentes. Ela diz para as suas mulheres, para as suas, muito mais do que noras, amigas e irmãs, ele diz: volta cada uma para a sua casa, para a casa da sua mãe. E que Deus seja com vocês benevolente, como vocês usaram de benevolência para comigo. Por quê? Primeiro, ela vai dizer: eu sou velha. O que vocês querem com uma velha? Ou seja, é como se Noemi dissesse: olha, eu estou em fim de carreira. O que vocês vão me acompanhar? Vocês são novas. Vocês vão fazer o que comigo? Noemi jogou a toalha. Para mim está tudo acabado. Perdi meu esposo, perdi tudo que eu tinha. Estou voltando pobre, envergonhada para a minha cidade. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. O segundo argumento dela: eu não tenho mais filhos. E aí ela está lembrando de uma lei que é ensinada lá em Levítico, que é a lei do levirato. E que significava essa lei do levirato? Significava que numa família onde, imagine uma família com 4 filhos, ou com 3 filhos, no caso aqui 3. Morreram 2, sobrou 1. Esse 1 que sobrou, ele era obrigado a se casar com a viúva do seu irmão, para que o seu irmão pudesse ter um descendente. Isso no caso de alguém que tivesse morrido sem gerar nenhum descendente. Então, elas teriam ainda esperança se Noemi tivesse mais um filho, ou pelo menos 2 filhos, que pudesse casar com elas e que pudesse suscitar um herdeiro, para que a memória, para que a história de Malom e Quilion não fosse perdida, não fosse encerrada por aquela tragédia da morte. E então Noemi diz: eu não tenho mais filhos para vocês. Se eu tivesse ainda um filho que pudesse dar um descendente a vocês, mas eu não tenho. Terceiro argumento: ainda que eu tivesse no ventre um filho, ou que eu dormisse nessa noite com um marido, e ele me gerasse filhos, vocês não iam poder esperar até esse filho crescer. Imagina esse filho chegar lá nos 20 e poucos anos, para que elas pudessem se casar e para que pudessem ter. Vocês não têm como esperar. Então, vão, casem-se, constituam uma família e vivam. Ou seja, é o amor de Noemi sendo expressada pelas suas 2 noras, dizendo para elas: vocês não podem perder a vida de vocês ao lado de uma velha, de uma idosa, que não pode dar mais nada para vocês. Ela está pensando apenas nas coisas ruins que aconteceram na sua vida. E pensando apenas nas coisas ruins que aconteceram na sua vida, ela está nesse momento abrindo mão, ou tentando abrir mão da amizade, da companhia e do amor das suas 2 noras. 2 noras que são tão boas com elas, que lá na frente nós vamos ouvir que essas noras são melhores para Noemi do que muitos filhos. E então, ouvindo isso, e 2 vezes o texto diz que elas choram muito, no versículo 9 e no versículo 14, diz que elas choram em alta voz, e aí Orfa se despede com um beijo e vai embora. Mas Ruth diz: eu não vou. Eu não vou. E ela faz uma das declarações de amor mais bonitas que existem na Bíblia, e não é uma declaração entre um namorado para uma namorada, ou uma namorada para um namorado. Uma das declarações de amor e de amizade mais bonitas que existem na Bíblia está registrada aqui no livro de Ruth, e foi dita por uma nora para a sua sogra. Por isso que eu falei que esse livro é um livro que desmistifica esses relacionamentos que muitas vezes são frustrados, relacionamentos como nora e sogra, sogra e nora, genro e sogro, sogro e sogra. Esse texto desmistifica isso, porque esse texto mostra que aonde existe amor, tudo dá certo, tudo pode dar certo, porque o amor e a amizade vencem essas dificuldades. E então Ruth diz: não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que você for, eu vou com você. Onde quer que você dormir, eu vou dormir também. Aonde você morar, eu vou morar com você. O teu povo será o meu povo. E eu também deixo os meus ídolos e abraço o seu Deus, porque o seu Deus será também o meu Deus. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada do seu lado.
e que Deus me puna se alguma outra coisa diferente da morte me separar de você. Já imaginou o que é isso? É algo tremendo. O que ela está demonstrando é que relacionamentos que são fundamentados na amizade e do amor são mais importantes do que coisas, do que casa, do que patrimônio, do que riqueza, do que ouro, do que prata. Quando você encontra uma verdadeira amizade, um amor verdadeiro, nada é mais importante que isso. E essa declaração de Ruth, ela demonstra que relacionamentos pautados por amizade e amor são relacionamentos que não desistem apesar dos problemas e das circunstâncias. São relacionamentos que assumem compromissos. São relacionamentos que não desistem de amar e que estão dispostos, inclusive, a enfrentar mudanças por causa disso. E é muito lindo isso. Mas em contrapartida, a despeito desse amor lindo, que esse momento de trajetória de volta dá a oportunidade que seja expressado, nesse momento dessa caminhada de volta, existem outras declarações também, outras confissões. Se por um lado, por parte de Ruth, você tem uma confissão de amor e de amizade, do lado de Noemi você tem uma confissão de amargura. E nestes mesmos versículos, de 6 a 18, nós encontramos algo muito triste. Se você observar o estado de Noemi, você vai ver que ela está aborrecida com Deus, ela está decepcionada com Deus, porque, segundo ela, Deus fez coisas terríveis com a sua vida. E ela vai dizer, e você pode observar isso, então, nesses versículos, que ela vai reconhecer que Deus descarregou sobre a alma dela profunda amargura. Deus pesou a sua mão sobre ela. Você vê isso no versículo 13. Deus fez com que ela recebesse um peso além da conta, segundo ela. Ainda quando você lê no versículo 20, você vai ver que Deus colocou este fardo amargo sobre a sua vida. Que Deus, no versículo 21, a deixou pobre. Que Deus a afligiu, no versículo 21. Ou seja, por todos os motivos ela achava que Deus estava contra ela. Ela estava aborrecida com Deus. Então vamos lá. Quantas vezes você também já ficou aborrecido com Deus? Quantas vezes os problemas aconteceram na sua casa e você ficou com raiva de Deus? Tem algo bom no que Noemi está dizendo. Ela tem uma boa teologia que diz para ela: Deus governa todas as coisas. Então tudo que aconteceu tem uma fonte primeira. E essa fonte é Deus. E até esse ponto está tudo correto. E você deve ter essa consciência também. Mesmo quando as coisas mais terríveis acontecem, você não pode eliminar Deus dessa equação. Deus é o Senhor que governa todas as coisas. Mas existe um erro que ela está cometendo. E o erro é o foco. Porque ela está achando que o foco de Deus é puni-la. E nós vamos ver ao longo desse livro que o foco de Deus, longe de ser punir Noemi, o foco de Deus é abençoar Noemi. Porque através dessa história toda, ela volta para casa com uma nora que vai se casar com Boaz. E casando-se com Boaz, os dois vão gerar o avô de Davi, que por sua vez é o tronco da linhagem de Jesus. É redenção sobre essa família. Mas às vezes quando o nosso foco está nos problemas, a gente acaba interpretando equivocadamente a ação de Deus. E ao invés de enxergar que Deus está me abençoando, eu acho que Deus está me punindo. O Deus da graça está com raiva de mim, está contra mim. E é isso que Noemi disse. Noemi disse para aquelas suas noras: fiquem aí onde vocês estão e que Deus abençoe vocês, porque comigo Deus só me causou mal. E esse talvez seja o último argumento na sua amargura para que as meninas não a acompanhassem. É melhor vocês não irem comigo, porque Deus só me fez mal até aqui. E é interessante que com essa pregação do evangelho amarga, Noemi se converteu. Isso é a prova de que
a conversão não é produzida por palavras doces. Mas a conversão de um coração é produzida pelo Espírito Santo de Deus. E converte a pior das pregações na melhor das pregações. É o que aconteceu com Jonas lá em Nínive, e é o que está acontecendo aqui com Noemi e Ruth. E Ruth, depois de ouvir tudo isso, ainda diz: o teu Deus será o meu Deus. Mesmo você estando amargurada com o seu Deus, eu vou servir a esse Deus. Essa é a história de um retorno para casa, um retorno difícil. Todo retorno é complicado, todo retorno é difícil, todo retorno envolve essas releituras, envolve esses questionamentos e estas reflexões. Se você já mudou e um dia teve que voltar para casa, você sabe disso. Aquele filho que saiu de casa e por algum motivo teve que voltar, sabe muito bem do que eu estou falando. Você que vive em uma família comum como a minha, sabe muito bem o que significa voltar para casa. É difícil. Existem reflexões e agendas que são inadiáveis. E essas mulheres estão fazendo estas reflexões. Noemi, uma mulher amargurada com Deus. Ruth, uma moça, uma jovem senhora, cheia de amizade e de amor e de uma fé nova em Deus e um amor e uma amizade por sua sogra Noemi. Essa é a segunda parte do texto. E a terceira parte do texto é a parte que fala sobre o desafio do recomeço e da esperança. Elas chegam de volta em casa. E o que acontece? Quando Noemi chega, por Noemi não ser uma pessoa desconhecida, e por provavelmente a história dela ter corrido a Palestina naqueles dias, onde assimilou. Afinal de contas, é uma história no mínimo, impactante. Uma mulher mudou-se para Moabe, quando ela chegou lá, o seu marido morreu. Os seus 2 filhos se casaram e depois de um certo tempo os 2 filhos também morreram. Todo mundo em Belém já sabia da história. Provavelmente porque Noemi e Elimeleque, quando saíram de lá, eram pessoas importantes, conhecidas. Ou se eram apenas, como eu disse, uma família comum, ainda assim a história se tornou uma história popular por causa da tragédia. Não importa. O fato é que quando eles chegaram na cidade, o texto diz que houve grande agitação, houve alvoroço, que as pessoas falaram: ah, então essa é a tal da Noemi. Você já imaginou você chegando num lugar e antes de você se acomodar numa casa, você já sabe que todo mundo está te olhando do outro lado da rua e dizendo: ah, está chegando fulano. Aquela que saiu daqui 10 anos atrás. Quando saiu daqui tinha o nariz empinado. O ser humano é assim, né? A gente é noveleiro, gosta dessas histórias. E então o que acontece? Quando elas chegam naquele lugar, Noemi tem esperança no coração de encontrar pão. Mas o seu coração é um coração amargurado. Lembram, eu falei para vocês na semana passada qual era o significado do nome Noemi? Vocês lembram? Agradável, formosa. E logo que ela chegou e as pessoas começaram a comentar: Noemi, Noemi, ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus me fez amarga. Mara significa amarga. Novamente ela começa a falar contra Deus. Deus me fez amarga. Nessa chegada em Belém, nós encontramos no lamento de Noemi uma doença no próprio coração, nutrida com muitas lutas e perdas contra o próprio Deus. Mas Deus é tão bom que no retorno delas, Deus, com a sua santa providência, vai cercar de esperança a vida daquelas mulheres. Como que você pode saber disso ainda aqui no capítulo 1? Por causa da última frase desse versículo 22. Elas saíram, ou Noemi saiu de lá por fome, e agora ela voltou, e quando ela chegou em Belém, ela chegou no princípio da cega da cevada. Ela chegou no momento em que a fartura começava a ser colhida na terra. Acaso? Jamais. Para Deus não existem acasos. Santa providência de Deus.
porque ao colher espigas de cevada que vão ficar pelo caminho, Noemi vai ter um encontro com o amor da vida dela. Ruth vai ter um encontro com o amor da vida dela. Um resgatador, que vai ser o seu marido, que vai trazer não só abundância de comida, segurança e alegria para o coração de Ruth e de Noemi, mas que também vai fazer com que essa história jamais seja esquecida. E a prova disso é que nós estamos falando sobre essa história hoje. Então essa saída, essa fuga, essa mudança errada, essa volta cheia de reflexões difíceis e essa chegada no meio da agitação, com o coração cheio de amargura, mas na expectativa de que algo novo acontecesse, nos ensinam pelo menos algumas lições que eu gostaria que você levasse para a sua casa e que todos nós temos que levar nesta noite, além daquelas que eu já citei. De forma prática, eu queria fazer alguns apelos ao seu coração. Primeiro deles, nós encontramos em Noemi uma pessoa que fazia muitas reclamações, reclamava de ninguém, mais ninguém menos do que do próprio Deus. Então quero fazer um apelo a você, inspirado nessa história, que é uma linda história. Pare de reclamar. Pare de reclamar da vida. Pare de reclamar de Deus. Pare de reclamar das circunstâncias. Pare de reclamar dos problemas. Nós reclamamos demais. E nós reclamamos das circunstâncias ruins e dos problemas porque nós voltamos os nossos olhos para as circunstâncias ruins e para os problemas, e enquanto nós estamos olhando para as coisas ruins, nós não enxergamos as coisas boas que Deus está fazendo na nossa vida. E Deus, apesar dos erros e tropeços daquela família, Deus estava fazendo coisas maravilhosas na vida deles. Provérbios 31 fala a respeito da mulher virtuosa. E fala que bem-aventurado o homem que acha uma mulher virtuosa. Os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion, os dois foram abençoados por Deus, porque os dois encontraram mulheres virtuosas na terra de Moabe. Tão virtuosas, que mesmo após a morte deles, elas continuaram a ser bênção e virtuosas na vida de sua sogra. Noemi encontrou naquelas duas mulheres uma amizade que ela não tinha em lugar nenhum antes. Noemi foi usada por Deus para salvar Ruth, que se torna bisavó de Davi e que entra na linhagem do próprio Senhor Jesus. Quantas milhões de mulheres existiram ao longo de toda a história do Antigo Testamento? E Ruth foi agraciada por fazer parte desta família, desta grande família. Lendo a história da família do Senhor Jesus, lá em Mateus, de trás para frente, nós vamos encontrar este nome, Ruth. E Ruth só está lá por causa da mudança equivocada de Elimeleque e Noemi. Ruth só está lá por causa da amizade e do amor de Noemi. Deus estava fazendo coisas boas na vida de Noemi enquanto os problemas estavam acontecendo. Sim, Deus estava fazendo coisas boas. Deus está fazendo coisas boas na sua vida enquanto os problemas estão acontecendo? Sim, Deus está. Então tire os olhos do problema, para de reclamar das crises e olhe para o Senhor e veja o que Deus está fazendo no meio das suas crises. É isso que esse capítulo 1 de Ruth nos ensina. Além disso, esse capítulo 1 do livro de Ruth nos ensina também que Deus não está contra nós, mas Deus está trabalhando por nós. Nós lemos isso lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Nunca antes se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não luta contra você, Deus trabalha por você. Deus não é seu inimigo, Deus é seu amigo. Deus não tem ódio de você, Deus ama você. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, não põe a culpa em Deus. A culpa é o sentimento de dolo. Não, Deus não tem culpa. E coisas ruins estão acontecendo na sua vida, obviamente que tem o governo de Deus sobre isso, mas a intenção de Deus não é te prejudicar.
A intenção de Deus é te salvar. E às vezes a gente precisa ser salvo da gente mesmo. Por isso que surgem problemas na nossa própria vida. Para que nós sejamos salvos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa altivez. E Deus precisa trabalhar no nosso coração. Então, Noemi estava errada, porque ela achava que Deus estava contra ela, quando Deus, na realidade, estava lutando por ela. Por último, pare de se vitimizar diante dos problemas. Nós somos uma sociedade que aprendeu essa coisa triste. Triste, não tem outra palavra para dizer, essa coisa triste, de todo mundo se achar vítima. Nós somos uma sociedade assim. Um outro nome para isso é o mimimi. Todo mundo é mimimi. E se já não bastasse a gente ser mimimi uns com os outros, porque ninguém pode olhar feio, ninguém pode falar, ninguém pode dizer a verdade, e falou, não gosta de mim, né? Porque é preconceituoso, porque é isso, porque é aquilo, a sociedade das vítimas. Noemi está se comportando como uma vítima. Perceberam isso no texto inteiro? Porque Deus descarregou a mão sobre mim. Porque Deus me fez amarga. Porque Deus me afligiu. Porque Deus me tirou tudo. Porque eu era rica, agora eu sou pobre. E reclama, e reclama, e reclama. E no fundo das contas ela está se fazendo de vítima. Você, minha querida irmã, é filha do Deus Altíssimo. Você, meu querido irmão, é filho do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Você não é vítima. Você é um bem-aventurado. E esse termo bem-aventurado significa que você é um dos favorecidos. Porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E se você passa por lutas e provações, é porque Deus quer te aprimorar, acrisolar, forjar. Porque o que Ele tem para você é algo muito especial. Você é filho dEle, Ele quer que você seja nada mais, nada menos do que alguém parecido com o Filho de Deus. E por isso a gente precisa passar pela fornalha. E por isso a gente precisa passar pela prensa. E por isso nós precisamos ser tratados. Então é por isso que a gente passa por problema. Não é porque a gente é vítima, não. É porque Deus foi favorável com a gente. Por isso Ele cuida de nós. Nós não somos filhos bastardos. Na cultura dos gregos, todos os homens tinham muitos filhos, que eram os filhos que eram considerados os filhos oficiais, que era da primeira esposa, e os filhos bastardos, que eram de todas as outras mulheres que eles tinham. Quem era matriculado na escola? O filho da primeira esposa. Quem era disciplinado? O filho da primeira esposa. Porque esse era o filho amado, os outros bastardos não recebiam disciplina e nem educação. E é nesse contexto que a carta aos Hebreus, você tem Deus dizendo que Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Se você é atribulado, disciplinado, duramente provado, é porque Deus te ama. Então você não é uma vítima, você é um privilegiado filho de Deus. Então pare de reclamar. Não pense que Deus está contra você. Ele está a seu favor, Ele luta por você. E não se faça de vítima. Você não é uma vítima. E nós precisamos parar com isso. Uma vez alguém me disse assim: pastor, acho que Deus pintou atrás nas minhas costas a seguinte palavra: sofredor. Porque eu só sofro, pastor, eu não lembro de um dia na minha vida que não teve sofrimento. E aí, o que o livro de Ruth diz: para de se achar um sofredor. Você não é um sofredor. Você é um felizardo filho de Deus. Passar por lutas e provações, segundo Tiago, é uma bênção. Porque é assim que Deus vai melhorando a vida da gente. Pare de pensar que a sua situação é uma situação insolúvel, impossível de ser solucionada. Uma situação impossível. E o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Noemi pensava assim: sou velha, não tenho mais filho, não tem como gerar filho. Então, está tudo acabado. Eu não penso assim. Nada está acabado diante do Deus do universo. Porque Ele mesmo diz: tudo é possível ao que crê. Amém? O livro de Ruth é um livro que fala a respeito das ações providentes de Deus, transformando o impossível em possível. Esse é o nosso Deus.
Quero convidar vocês a ficarem em pé e nessa noite eu quero convidá-los para um momento de oração especial. Enquanto nós cantarmos aquele cântico Eis-me Aqui, o segundo que foi cantado, quando nós cantarmos esse cântico, se você quiser vir aqui, eu quero orar com você. Se você está sofrendo, está passando dificuldade, não consegue entender porquê do sofrimento, não consegue entender porquê do problema, não acha solução, está achando que Deus está contra você, ou está triste porque tudo que você pediu até agora parece que não veio. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar com vocês, quero me juntar a vocês e orar e pedir que Deus nos ajude. Deus mudou a história de Noemi. Uma história de dor, de lágrima e de amargura vai se tornar uma história de doçura, de milagre e uma história de beleza por causa do amor de Deus. Errar, todos nós erramos. Mudar errado, todos nós mudamos. Ter dificuldade para voltar atrás, todos nós temos. E o desafio da esperança é sempre muito difícil de encarar. Mas com Deus, tudo é possível. Então, se você está sofrendo hoje, quero que você venha à frente. Nós vamos orar. Nós não somos vítimas. Nós somos agraciados com o cuidado de Deus. E como agraciados com o cuidado de Deus, como filhos, nós vamos clamar juntos. Pedir que Deus nos dê força no meio da luta.